Deus é castelo forte e bom, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Assim pergunta o salmista e ele mesmo responde no Salmo 121, versículo 1. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No culto de hoje nós queremos lembrar as pessoas que faleceram, não somente neste ano de 2020, mas de modo geral, todas as pessoas, entes queridos, amigos, familiares, que já partiu desta vida para junto do Pai. Esta lembrança sempre é dolorosa e neste ano há um agravante. Por conta da pandemia do Covid-19, esta dor aumentou. Vivemos a dor da morte, a dor por não poder nos despedir das pessoas falecidas, a dor por não poder estar ao lado de quem perdeu pessoas queridas e a dor provocada pelo medo do vírus, a dor do desemprego, a dor do isolamento, da solidão, a dor dos entendimentos familiares que aumentaram por conta do isolamento, de casamentos que não resistiram à pandemia e talvez tantas outras dores que não foram aqui mencionadas. Toda e qualquer dor desencadeia em nós algo que chamamos de luto. Quando perdemos algo, alguém, um relacionamento, um modo de vida, nós entramos em um processo de luto. E todos nós perdemos um modo de vida devido ao Covid-19. E é com toda esta dor que nós nos achegamos diante do nosso Deus, que nos acolhe, que é o nosso socorro, e celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O luto é um processo, é um conjunto de reações, de emoções, resultado de uma perda muito impactante. O luto é totalmente particular e individual. Cada pessoa elabora o sofrimento, a desestrutura, a ideia do fim de modo singular. Inclusive, ao vivenciar o luto, a mesma pessoa pode e provavelmente irá reagir de forma única a cada um dos processos. Não existe jeito certo de sofrer. Não existe jeito certo de viver o luto. O que existe é o luto, é a perda, é a dor. E eu quero te perguntar, qual foi a tua maior perda neste ano de 2020 que desencadeou em ti um luto? Ou qual foi a tua perda mais recente e dolorosa que também fez com que você entrasse num processo de luto? Eu gostaria que você acessasse esta dor, acessasse esta perda, porque nós queremos conversar hoje sobre luto, sobre dor, sobre as fases do luto na nossa vida. Mesmo em situação de dor, as pessoas de fé louvam a Deus. Queremos então colocar esta dor aos pés da cruz, cantando. Para os montes
onde vem a salvação, meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal, tua entrada e saída, desde agora até o final. O luto é um processo fundamental para preencher o vazio deixado por qualquer perda significativa. Não apenas quando nós perdemos alguém, mas também quando nós perdemos algo importante, tal como um objeto, uma ideia, um emprego, um sonho, um projeto. Lembro claramente que quando passei por um processo difícil na faculdade, eu entrei em um processo de luto porque vi de repente o sonho de ser pastora esvair pelas minhas mãos. Se amamos, o luto ele se torna natural. Quando uma pessoa nos deixa para sempre, esse tempo nos estranha. A psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross conseguiu identificar a reação psíquica de cada paciente em estado terminal e elaborou estas 5 fases de luto, que eu quero compartilhar um pouco do que a Elizabeth aprendeu e quer nos ensinar para nos ajudar com os nossos processos de luto. A primeira fase, segundo a Elizabeth, é a negação. É uma fase, digamos assim, de defesa psíquica que a pessoa faz negando o problema. Tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade da morte da pessoa querida, com a realidade da falta de emprego, com a realidade da perda do relacionamento, né? Existem pessoas que, por exemplo, perdem uma pessoa pela morte e então procuram evitar todos os lugares. Para quê? Para não se defrontar com a ausência do ente querido, para como se estivessem se enganando de que em algum momento aquela pessoa vai voltar. Eu já conheci pessoas que perderam o seu trabalho, mas que continuaram todos os dias de manhã se arrumando e saindo
como se fossem trabalhar porque não conseguiam suportar a ideia de que aquilo não fazia mais parte da sua vida. Pessoas que romperam com relacionamentos, mas que continuavam vivendo como se estivessem naqueles relacionamentos ainda. Então, quanto mais acostumados, quanto mais apegados nós estamos com aquela presença constante na nossa vida, mais nós vamos querer negar. Negar essa nova realidade não parece ser uma alternativa difícil de compreensão. E a negação muitas vezes é um processo bem silencioso. Ela pode ser até comparada com um pesadelo, a ideia de uma suspensão temporária da realidade. Em alguns casos, a pessoa pode ficar muito desconfiada com as informações e ela pode também ter uma discreta esperança de que tudo aquilo foi um grande engano e que em algum momento alguém vai vir dizer para ela: olha, isso tudo foi um engano, isso não aconteceu. Então, na negação também, muitas vezes a pessoa reage de forma dizendo: não quero falar sobre esse assunto, me deixa quieto, me deixa quieta, a pessoa se fecha, né? Ou então, também em outros casos, ela é anunciada, tanto pelo tom da voz, pelo comportamento, que deixa claro: olha, eu não aceito isso, e começa nesse processo de negação procurar uma forma de reverter aquela situação. Nessa etapa é possível permanecer um longo tempo, né? Algumas pessoas jamais saem da fase de negação. Elas ficam lutando com isso, ficam negando isso, ficam procurando formas de entender o que aconteceu. Por quê? Né? Se perguntam muito por quê. Porque a negação nos protege da ruptura. Enquanto eu nego, enquanto eu tenho um fio de esperança de que alguém vai vir me dizer que aquilo não aconteceu, eu estou, na verdade, alimentando um fio de esperança, deixando a morte como um assunto pendente, deixando a perda como um assunto pendente. Ao mesmo tempo, alivia a perda de controle emocional. Não há regras. Luto não existe em regras. Se essa fase da negação pode durar 10 anos para uns, ela pode durar 10 segundos ou 10 minutos para outros. Todo conceito, ele não há regras ou conceito certo e errado. É apenas a sua dor. É a sua fase de negação. É o seu jeito de lidar com a sua dor. Todavia, a demora em qualquer um dos estágios das fases do luto precisa ser observada. Se não pela pessoa enlutada, então pelas pessoas que cercam, pelos familiares e pelos amigos. Talvez você perceba alguém que perdeu algo ou alguém e que você veja: olha, eu acho que esse meu amigo, esse meu familiar está na fase da negação. O Salmo 34, o versículo 18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. As pessoas que estão na fase da negação, elas estão com o coração quebrantado, elas estão com o coração abatido, elas negam esta realidade, elas querem uma resposta. E o Senhor está perto de quem está assim. Neste momento eu quero convidar você, em um momento de oração, de intercessão, a nós pedirmos que o Senhor esteja se fazendo presente na vida de pessoas que estão vivendo o luto e que estão nesta fase da negação, de coração quebrantado, de espírito abatido. Que o Senhor, em sua tremenda misericórdia, visite as pessoas que estão enlutadas por as suas perdas na fase da negação causada pelo luto. E nós vamos pedir isso cantando: envia teu Espírito, Senhor.
Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A segunda fase, segundo a Elizabeth, é a fase da raiva. Nesta fase, a pessoa se revolta. Ela se revolta com o mundo, ela se sente injustiçada, ela não se conforma por estar passando por isso, ela se revolta com Deus, ela questiona o poder divino. Quando ela entende que a morte se tornou uma realidade, ou que a perda é uma realidade, que aconteceu isso mesmo, nenhum raciocínio poderá resolver o problema. A consciência do irreversível desencadeia fortes emoções que explicitam a contrariedade. Então, nesta fase, explosões de raiva são muito comuns, já que exteriorizam o sentimento de frustração. Por vezes a raiva se dirige a um lugar ou a objeto associado à morte da pessoa. Digamos que foi um acidente, né? Então a pessoa começa a odiar aquele tipo de carro, ou aquela moto, ou o objeto que estava envolvido naquela morte, né? Em outras vezes a raiva encontra em pessoas, ficam com raiva da equipe médica, acham que deveriam ter feito alguma coisa, que foi um erro médico, procuram culpado, então desencadeia a raiva sobre pessoas, né? O foco da sua direção. Também a raiva pode ser com Deus, porque afinal ele poderia ter feito algo para impedir. Também pode ser uma raiva menos específica, quando a vida e o destino são interpretados como injustos. O estágio da raiva ele pode ser passageiro, como um rompante, mas ele também pode persistir, alimentando uma revolta que se torna quase que um relacionamento. A raiva começa a se tornar parte da pessoa. A pessoa em luto pode ser bastante difícil, pois com raiva é normal que ela se apresente menos cortês, de muito mau humor, muito indisposta e está sempre brava, está sempre questionando, está sempre colocando para fora. É importante que as pessoas próximas ofereçam apoio e tenham paciência. Contudo, nem sempre esse entendimento é promovido. Uma palavra bíblica que encontramos em Eclesiastes, capítulo 3, os versículos 13 e 4, diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar. Há tempo de ficar com raiva, há tempo de ficar triste, mas não é bom permanecer neste tempo por um período muito longo. E nós sabemos que também algumas pessoas ficam meses e até anos presas na fase da raiva. Por isso nós queremos agora interceder pelas pessoas que perderam alguém, algo, um projeto, que estão na fase da raiva, do seu luto e do seu sofrimento. Que o Senhor, em sua tremenda misericórdia, visite estas pessoas. Lembre de alguém que você consegue pensar que está vivendo esta fase e, com o próximo canto, peça que o Senhor visite com o seu Espírito Santo. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra.
Terceira fase do luto é a fase da barganha, a fase da negociação, onde a pessoa acaba buscando várias formas de negociar, especialmente com o divino, especialmente com Deus. É a fase de fazer promessas, é a fase de dizer que vai se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa que vai ter uma vida mais saudável. Então a pessoa começa a fazer inúmeras negociações. Essa parte da barganha, ela é vivenciada mais fortemente quando as pessoas encontram-se enfrentando alguma doença, ou principalmente uma doença em fase terminal. A própria pessoa enferma, também os familiares, começam a negociar com Deus, começam a barganhar com o divino, tentando ganhar tempo ou reverter a situação. Também a barganha, ela acontece quando as pessoas percebem que o fim de um ciclo, o fim de um relacionamento, que podem perder um modo de vida, então elas vão negociando, né? Elas vão barganhando com Deus para reverter. Porém, diante da morte consumada, do relacionamento quebrado, do emprego, de um sonho, de tudo que se torna real, que não foi possível de ser realizado, a barganha, ela passa a ser também às vezes uma imaginação temporária, como se fosse possível reverter aquele caso. Essa postura de barganha, nesses casos, ela não chega a interferir na vida, no tempo da pessoa, porque às vezes ela torna até a vida da pessoa com mais qualidade, né? Porque a pessoa promete muitas coisas boas para Deus, para si mesma. Entes queridos da pessoa doente, não raramente, se propõe também a desafios diários de mudanças positivas. Mas, novamente, a negociação, nos termos das atitudes benéficas que se propõe, ela não representa um problema. O risco é quando a barganha não dá certo, o que inevitavelmente acontecerá. Quando a morte se torna algo real, quando o fim se torna real, quando a perda se torna real e a barganha não deu conta de reverter, a frustração leva aos outros estágios do luto que podem ser experimentados de forma muito enfática. Jesus, ele tem uma palavra muito oportuna para essa fase da barganha. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 7, Jesus diz: não ponha à prova o Senhor teu Deus. Então, essa postura de barganhar, normalmente ela não será bem sucedida. Não é saudável colocar o nosso Deus à prova, barganhar com aquele que sabe de tudo e de todas as coisas. Nós queremos também interceder, pedir que o Senhor, em sua tremenda misericórdia, visite as pessoas que estão em dor e em sofrimento, vivendo esta fase de perda, de luta, e estão na barganha, estão na fase da negociação. Que o Senhor as visite. Cantemos: envia teu Espírito, Senhor. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Quarta fase, depressão. Lembremos, não é que a pessoa vai desenvolver a doença chamada depressão. Ela tem este nome porque nesta fase do luto a pessoa se retira para o seu mundo, ela se isola, ela se torna melancólica, ela se sente impotente diante da situação de perda.
Nessa fase, a falta do ente querido é sentida com toda a sua intensidade e com toda a sua consciência. Negar, falhou, não deu certo. Sentir raiva, ficar bravo, não deu certo. Barganhar, também não deu certo. O que se materializa é uma profunda tristeza, um vazio enorme, desconexo, um desinteresse, algo sem sentido. A dor do luto, ela não é um transtorno, ela não é uma doença. O luto, ele precisa ser vivido. Muitas vezes, nesta fase do luto, da depressão, algumas pessoas recorrem a recursos de medicamentos. A pessoa não está com depressão, ela está triste, muito triste. A pessoa vive uma condição, nós vivemos numa condição que nos cobra produtividade, que a gente tem que ficar bem logo. Parece que a gente não tem o direito mais de ficar triste quando a gente perde alguém ou perde algo. E se a gente fica triste por muito tempo, logo se diz que a gente está doente, logo se diz que a gente precisa entrar com medicamentos. Um remédio não ensinará a lidar com a perda de um ente querido, né? Luto não é uma doença que precisa ser tratada, mas precisa ser conversada, precisa permitir que a pessoa enlutada fale da sua dor, fale da sua perda, fale do seu luto. É na vivência do luto que se dá a superação, sem tempo certo de acontecer. Lógico que se isso perdurar por muito tempo, pode sim virar uma depressão. E quando se trata da doença depressão, aí sim nós precisamos de intervenção médica, nós precisamos muitas vezes de intervenção de medicamentos. Mas num primeiro momento, esta fase é de uma tristeza profunda, uma necessidade de ficar quieto, de se isolar, de chorar, de entrar, de se conectar com esta dor que só aquela pessoa está sentindo, né? Que quando todo o restante falhou, o que resta, o que sobra é essa dor. E essa dor precisa ser vivida, precisa ser chorada, precisa ser colocada para fora. No Salmo 23, o versículo 4, nós temos uma palavra muito oportuna para quem está nesta fase da sua dor, na fase da depressão, na fase da grande tristeza, da profunda tristeza. Lá no Salmo está escrito: mesmo quando eu passar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que em seu luto estão vivendo a fase da grande tristeza e envie o seu Espírito. Cantemos. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. A quinta fase se chama aceitação. É a fase que a pessoa não tem desespero e consegue enxergar a realidade como ela é realmente. Ela está pronta para enfrentar a morte ou a perda. É um momento em que os sentimentos já não bloqueiam a compreensão do fim.
nem impede que a vida se restabeleça. É crucial, é muito importante que não se confunda a aceitação com esquecimento. Não há como superar o luto imaginando que um dia ele será totalmente deletado da sua memória. Aceitar também não quer dizer deixar de sentir, deixar de ter saudade. O luto ele se torna parte da essência, é um marco indelével da história de cada pessoa. Aquela perda, aquela dor faz parte de quem você é. O sentir se modifica, mas ele não se esgota e pode provocar retornos aos estágios que nós já vimos. Lembre-se que não estamos falando de ciências exatas, nós estamos falando das nossas emoções. A etapa da aceitação é a etapa da resiliência diante da morte. Para algumas pessoas, os projetos cotidianos, os compromissos com as outras pessoas da família representam uma raiz de motivação. Para outros, engajamentos sociais, trabalhar na comunidade, se envolver com trabalhos comunitários, ajuda a se tornar vital novamente. Cada pessoa encontrará na sua trajetória ímpar de aceitação do luto. Não existem fórmulas, embora o exemplo de outras pessoas pode nos inspirar, nos encorajar. Aceitar também é entregar esta pessoa aos cuidados de Deus. É ter fé de que o que Jesus diz é verdade, que na casa do Pai existem muitas moradas, que aquele que vive e crê em Jesus Cristo jamais morrerá eternamente. E se agarrando e crendo nesta esperança, a pessoa vai refazendo a sua história e a sua caminhada. Em Apocalipse capítulo 21, o versículo 4 está escrito: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Rogamos ao Senhor que também envie o seu Espírito para as pessoas que estão nesta fase do luto, aprendendo a aceitar e refazendo a sua vida e a sua caminhada pela fé. É importante deixar claro que não existe uma sequência lógica dessas 5 fases do luto, mas é muito comum que as pessoas que passam por um processo de perda e luto apresentem pelo menos 2 destes estágios, e não necessariamente as pessoas conseguem passar por esse processo completo. Algumas ficam paradas, ficam estagnadas meses e até anos da sua vida em uma das fases. Eu quero também, neste culto onde nós lembramos dos entes queridos e das perdas, lembrar destes corações que trazem nomes e trazem situações representando perdas, dores que desencadearam lutos de algumas pessoas da nossa comunidade que foram deixados escritos aqui no último domingo, no caminho da gratidão que nós realizamos aqui na comunidade. Queremos também colocar isso diante da poderosa mão do Senhor. E para encerrar, deixo uma palavra do pastor da nossa igreja, Lothar Roch, onde ele escreve no seu livro uma poesia chamada Despedidas, e assim diz: despedidas são vivências necessárias, ainda que doloridas na história das nossas vidas.
É bom recordar o que passou, avaliar o que significou, pedir perdão onde errou. Creio que tudo o que vivemos em um contexto está inserido, num certo momento foi vivido e teve um sentido, porém em cada página da nossa vida já está embutida a despedida. Amém. Bondoso Deus e Pai, queremos te pedir a tua ajuda e a tua intercessão para todas aquelas pessoas que estão enfermas naqueles leitos dos hospitais devido à pandemia, o Covid e também por outras doenças. Acampa, Senhor, com os teus anjos protetores, dá a eles paz, tranquilidade, paciência e saúde. Quero pedir que tu esteja com aquelas famílias que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, que tu possas consolá-los, e aquelas pessoas que perderam seus empregos, que estão desempregadas, dá a eles o emprego para o sustento de suas famílias. Quero pedir que tu esteja na questão política da nossa cidade, na governança, desejar que tu intercedas também e faça a tua vontade e a justiça, Senhor, para que a gente possa realmente ter liberdade de escolha nessas eleições. Quero pedir a ajuda e a proteção para a nossa comunidade, para a direção da nossa comunidade, para os presbitérios, para a direção de todos os grupos e departamentos. Esteja, Senhor, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando e dá-nos, Senhor, a tua paz. Por tudo isso eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Deus da esperança te ampare em meio à desesperança. Que o Cristo ressurreto seja a tua luz no viver e desfaça toda a escuridão. Que o Espírito Santo te reanime e dê motivos para o teu coração pulsar vida e alegria. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus.
a minha força nada faz, sozinho estou perdido.